Olá, aqui estou eu novamente para darmos continuidade ou finalizarmos, deixem-me assim dizer, como sobreviver a um ataque, esse ensino que iniciamos há um tempo atrás. Hoje é a lição número 8, é a lição final. E queria só lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus mesmo disse que neste mundo nós teríamos aflições, dificuldades, mas com Ele nós podemos ter a certeza que seremos vencedores, amém? Porque Ele é por nós, nunca contra nós. Então, neste ensino, começamos por falar quem era o nosso inimigo, e porque nós sabemos, a Bíblia diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Vimos quem ele era, vimos que armas é que nós devíamos usar contra eles, e depois começamos por ver as áreas em que ele nos ataca. E então vimos que a área principal que ele nos ataca é a área da nossa alma. E essa alma na alma, ou seja, na nossa vontade, ele ataca a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa inteligência. E hoje vamos terminar falando na memória. Então, eu gostaria de iniciar com Salmos 57:1. Já lemos numa lição anterior, que diz o seguinte, diz assim, Salmos 57:1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Notem, tem misericórdia de mim, ó Deus, amém? A minha alma confia em ti. Então, nossa alma tem que confiar em Deus até que as calamidades passem, até que os problemas, as dificuldades, ou seja, a nossa alma tem que ser forte na vontade, tem que ser forte no intelecto, tem que ser forte nas emoções, tem que ser forte na memória. A nossa alma tem que ser forte, amém, para conseguir ultrapassar as calamidades. Em Salmos 42, o verso 11 diz o seguinte, 42, verso 11, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma. O salmista estava perturbado na sua alma, então ele começa por dizer: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, notem que as adversidades, as calamidades afetam as áreas da alma, perturbam a alma, abatem a alma, enfraquecem, e a cura para essa alma tem muito a ver com o nosso louvor, ou o louvor que nós damos a Deus. Por isso, tal como David falou estas palavras para a cura da alma, nós devemos fazer o mesmo. Não importa como estão as circunstâncias à nossa volta, o importante é nós nos posicionarmos para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e à palavra e à direção do Espírito Santo. Lembrem-se sempre que o inimigo não encontrará nenhuma porta aberta para nos atormentar se nós a selarmos com a palavra de Deus e o nosso louvor a Deus. Então, falamos a semana passada sobre as emoções e sobre o intelecto debaixo de um ataque. Hoje, então, vamos continuar por falar da última área da alma que geralmente está debaixo do ataque, que é a memória. Esta última área da alma é muito importante, sabem porquê? Porque serve de referência a cada pensamento que temos, cada coisa que pensamos ou visualizamos, cada palavra que falamos, tudo que lemos e até comemos, ou seja, tudo o que vem ao nosso caminho é automaticamente guardado na nossa memória. Esta é a área mais fascinante da alma. A memória é tão valiosa que quando uma pessoa tem um acidente e a perde, não terá noção de quem é e poderá até nem reconhecer os seus familiares, as pessoas à sua volta, os lugares em que esteve e o que fez. Ainda que possua uma vontade e um intelecto, imaginação e a emoção, eles perdem a sua identidade do que são como pessoa. Então, a nossa memória tem o poder de nos conduzir na vida, por isso, para ela ser edificante na nossa vida, deve ser guiada pelo nosso espírito nascido de novo, aquele que aceitou Jesus e que nasce de novo. Se olharmos para o livro de Samuel, podemos ver
agora também que David usou a sua memória para estabelecer o plano de Deus e dali extrair a coragem. Em Salmos 17, em 1 Samuel 17, o verso 34 a 37, diz o seguinte: disse David: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso ataca, eu o agarro pelo pescoço e eu golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o exército do vivo Deus. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Ou, em outras palavras, David estava a confiar no poder da memória para lhe dar coragem e confiar em Deus. Ele lembrou-se de como Deus o tinha salvo, como tinha salvo, amém, do urso, do leão. Ele lembrou-se como Deus lhe deu a vitória tantas vezes. Assim, ele sabia que Deus estaria presente também nesse confronto com este Golias. A sua memória, deixem-me dizer assim, ativou a sua fé e assim ele conquistou o gigante sem medo. A memória, meus irmãos, foi criada para nos trazer à lembrança os grandes eventos da vida e, acima de tudo, a palavra do nosso Deus. Amém? E a sua fidelidade. Paulo também compartilha a sua experiência quando ele diz em 2 Timóteo 4, verso 17 ao verso 18, diz assim: entretanto, o Senhor permaneceu comigo e me ajudou de tal maneira que eu pude corajosamente pregar um sermão inteiro para todo o mundo ouvir. E o Senhor livrou-me de ser julgado nos leões. Sim, o Senhor sempre me livrará de todo mal e me levará para o seu reino. Ou seja, deixem-me dizer, Paulo usa o mesmo método para encorajar também Timóteo. Ele lembra, faz com que as memórias sejam trazidas à lembrança. E então ele encoraja também Timóteo, em 1 Timóteo 18 e 19, ele diz o seguinte, ele diz: esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por ela pelejes a boa milícia, conservando a fé, uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitaram, naufragaram na fé. Ou seja, Paulo estava a dizer, lembra-te das profecias, lembra-te daquilo que Deus já te falou, lembra-te daquilo que Deus profetizou, que já foi profetizado para a tua vida. Lembra-te, traz isso à lembrança e continua nessa tua caminhada. Em 2 de Timóteo 1, o verso 6 e 7, nota que, mais uma vez, aqui Paulo diz: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e moderação. Ou seja em que problema tu estiveres, lembra-te dos dons que Deus colocou na tua vida. Lembra-te das habilidades e capacidades que Deus te deu. Amém? Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de amor, mas um espírito de poder, de amor e moderação. Então podemos ver por estes versos que devemos despertar a nossa memória e ao fazê-lo operaremos em poder e em amor e iremos reter uma mente sã. Se conseguirmos entender os atributos positivos de uma memória submetida à palavra de Deus, entenderemos então como o inimigo nos pode atacar. Se o inimigo das nossas almas nos atormentar na área da memória, ele conseguirá nos paralisar. Muitas pessoas têm caído em erros e em problemas por falta de memória. Uma das maneiras de ataque do inimigo para roubar a nossa memória é através de mágoas e feridas que nos são infligidas. Se estas não são tratadas, elas vão corroer a nossa memória. Falta de memória pode deturpar e deformar a nossa personalidade e o nosso caráter cristão. Com isto em mente, então, por que é que guardamos a maior parte das mágoas e feridas do nosso passado? Lembre-se que o vosso futuro não tem que se basear nas feridas passadas, no que os outros lhe fizeram no passado. Todos passamos por mágoas e feridas, mas se não despedaçarmos esse jugo, o inimigo pode dirigir os nossos
nossos passos futuros. Ele pode tomar conta do nosso futuro através dessas coisas mágoas e que guardamos. Lembre-se que o inimigo vai usar a memória como se fosse uma galeria de arte. Ele vai trazer à lembrança os momentos dolorosos, dizendo: lembra-te disto, lembra-te daquele, o que te fez, lembra-te. Ele vai trazer à lembrança: olha, lembra que tu passaste, lembra como tu sofreste. Se nós sucumbirmos, ele trará consigo o medo, a pena, a paranoia, a ofensa e tanta coisa mais. Se o inimigo tiver acesso à nossa memória, todas as pessoas que conhecermos serão analisadas segundo a nossa mágoa. Deixaremos de confiar nas pessoas e depois, como poderemos andar em união se nos vamos tornar numa ilha? Se vamos querer estar separados, se não vamos querer ter união, se não vamos querer ter relacionamento. Medo, pena, paranoia, etc., rouba-nos a fé e produz morte, doença e tormento. Rouba-nos também de uma consciência pura. Assim, se as mágoas vierem por uma pessoa, perdoa essa pessoa rapidamente, seja rápido a perdoar, amém? Livre-se deste tormento, resista às más recordações, preencha estas com a palavra de Deus e com o amor de Deus, amém? Se permitirem que o abuso mental continue, a consciência será amarrada, a nossa consciência ficará amarrada. E se esta é roubada por causa de uma má memória, passaremos a não ser eficazes para Deus. É devido a isto que um espírito de inferioridade e insignificância depois pode tomar conta de nós e nos fará abrandar na nossa vida. Se nós estamos a passar situações como estas, amém? Lembre-se, isto é uma memória que está debaixo de ataque. Paulo diz que uma boa memória produz amor. Uma mente atormentada, essa vai produzir ódio, rancor, impiedade, vai produzir ira, torna a pessoa dura, irritadiça. Amém? Uma pessoa que diz palavras duras, palavras de julgamento, é que irá fluir da boca dessa pessoa. Pessoas assim perdem a esperança de dias melhores e, se não se tratarem, acabam por perder a sua sanidade. Amém? Segundo a medicina, muitos dos doentes mentais têm problemas do foro íntimo ou feridas e mágoas que não foram tratadas. Como recuperar? Como recuperar disto? Devemos ordenar aos espíritos atormentadores, para saírem da nossa memória, propor em nosso coração perdoar aqueles que nos magoaram, livrar-nos das ofensas, reconciliar-nos é a melhor coisa que nós temos a fazer. Olhem mesmo para o passado e tragam essas mágoas aos pés do Senhor e confiem na sua fidelidade. Deus é fiel, Ele pode curar qualquer problema íntimo também. Procurem escrituras para a mente que está atormentada com essas mágoas e não deixem que o inimigo roube o vosso futuro com Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 143, o verso 11, nós vemos aqui o verso 11 e 12, que David diz, ele começa por dizer: vivifica-me, ó Senhor, vivifica-me, vivifica. Ele sabia que havia uma área da sua vida que estava a morrer. Ele disse: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Ele diz: tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Notem que David aqui, quando ele estava a pedir: tira a minha alma da angústia, desarraiga os meus inimigos, destrói aqueles que angustiam a minha alma, não estava a referir a pessoas, estava-se a referir a espíritos malignos que estavam a atormentar a sua alma, espíritos que vieram para assolar a sua alma por causa de falta de perdão, por causa de iras, pelejas, ódios e rancores. Seja então qual for a situação, a cura para nós está na palavra de Deus. Isaías diz o seguinte, em Isaías 43, versos 18 e 19,
Isaías diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, das coisas antigas, nem considereis as antigas, ou seja, não fiquem a moer as coisas do passado, os erros, as dificuldades, as ofensas, não fiquem a moer. Note que Deus diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Ou seja, se tu queres ter vitória na tua vida, tens que aceitar as coisas novas e esquecer as coisas velhas. Lembra-te sempre que és uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, em contrapartida, reconhece o poder da boa memória, tanto da boa como a má memória, e faz uma declaração que falou bem alto à sua alma. Ele diz que não importava o que ele tinha alcançado, uma coisa era prioritária na sua vida, era esquecer as coisas passadas para poder entrar num futuro de bênção e de vitória. Assim, vamos ler Filipenses 3, vamos ver o que ele diz, Filipenses 3, verso 13 ao verso 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É atitudes como esta de Paulo, que diz: não, eu vou esquecer as coisas do passado, eu não vou ficar atolado nas coisas do passado, eu vou sair desse lugar. Amém? É atitudes estas que atraem o poder e a atenção de Deus. Elas carregarão força e fé, a fé invencível que move montanhas. Nós temos autoridade sobre o que deve permanecer ou não na nossa memória. Nós é que escolhemos aquilo que queremos meditar ou não. Assim, não se tornem desmazelados, conquistem a vossa alma na totalidade, guardem os vossos lombos, o vosso ser, e avancem para aquilo que já vos está proposto em Cristo Jesus. Amém? Por isso, irmãos, eu quero terminar encorajando-vos a primeiro, revestirem-se da palavra, orarem em línguas, louvarem em espírito e em verdade, confessarem a palavra de Deus, andarem em perdão e em humildade, andarem em união, serem parte de um corpo, ou pertencerem a uma igreja. Amém? E a minha oração é esta, é que está em 1 de Timóteo 6, o verso 12. E eu vou fazer pessoal e apliquem na vossa vida também como pessoal. 1 Timóteo 6, verso 12 diz assim: militem, se vocês, vou falar pessoal, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ok? Irmãos, militem a boa milícia da fé. Tomem posse, amém, da vida eterna, para a qual foram chamados, tendo já feito boa confissão diante de várias testemunhas, amém? Vocês já fizeram a confissão de salvação. Fiquem firmes nessa confissão, continuem na vossa luta, amém? Façam das escrituras seguintes, que eu vou falar agora, uma oração também pessoal e diária. Salmos 19, verso 7, desculpem. Salmos 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá-me sabedoria. Faça destas escrituras pessoais e aplique-as na sua vida. Note que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma, a sua alma, a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá-me sabedoria. Façam também, pessoal, a escritura de Isaías 55, verso 2 e o verso 3. Anote que Deus está a falar, diz: ouvi-me atentamente, eu ouvi atentamente e comi o que é bom, e a minha alma se deleitou com a gordura ou com a unção. Por quê? Porque eu ouvi a Deus, eu ouvi a palavra de Deus, estou a aplicar a palavra de Deus na minha vida. Então a minha alma se deleitou com a unção que recebeu dessa palavra, amém? E inclinei o meu ouvido e fui fiel até ao Senhor, ouvindo, e a minha alma viverá, ouvindo a minha alma viverá, porque comigo Deus fez uma aliança perpétua, dando-me as firmes beneficências de David. Façam destas escrituras pessoais
Declaro mesmo, ouvi, eu tenho ouvido a palavra do Senhor, eu comi o que é bom da palavra, eu deleitei-me na palavra, e por isso a minha alma se deleitou e se encheu com a unção que veio dessa palavra. Diga mesmo, eu inclinei o meu ouvido, eu fui até ao Senhor e por isso a minha alma viverá. Amém? Por quê? Porque Deus fez uma aliança eterna conosco. Se nos encolhemos ou desleixamos no conhecimento da verdade, se recusamos examinar a palavra ou aprender com ela, então estaremos vulneráveis aos ataques do inimigo feroz. É responsabilidade, então, nossa treinar e amadurecer a nossa vida espiritual pela comunhão com Deus e com a palavra, a oração, o aprender a ser guiado pelo Espírito, o andar em união com os nossos irmãos, o nos movermos na autoridade delegada pelo nosso Deus. E sabem por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:39, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Acreditam nisso? Então apliquem, irmãos, eu quero mesmo encorajar, apliquem estes princípios bíblicos deste ensino e vivam uma vida vitoriosa, vivam a vida abundante que Jesus preparou para cada um de nós. Ele prometeu-nos vida e vida com abundância, vivam essa vida. E eu espero voltar a estar convosco com mais um ensino, esperando, entretanto, que eu vos dei, que eu vos passei, tenha sido edificante para a vossa vida, tanto espiritual como a vossa vida física e natural. Deixem mesmo os vossos comentários e alistem-se até na nossa página do YouTube, Água Viva Igreja Cristã, amém? E que Deus vos abençoe ricamente. Eu quero declarar uma bênção sobre a vossa vida, Pai, abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes, cada um dos meus irmãos e irmãs, abençoa, Senhor, eu declaro, Senhor, que eles em Ti já são mais que vencedores, eles tudo podem em Cristo Jesus, Senhor, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, Tu vais trazer à sua lembrança, Senhor, este ensino, Senhor, nas horas da dificuldade e adversidade, eles vão estar prontos, Senhor Deus, para defender a sua vida, defender o seu terreno, defender a sua saúde, defender a sua alma, Senhor, eles estarão prontos, Senhor Deus, porque eles são ouvintes e são praticantes da palavra de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um prazer estar convosco. Até a próxima.